As águas de março fechando o verão, mó calor do caralho no seu coração. Vamos falar de quadrinho, que é melhor pro Livradão. Livro de hoje, Chartwell Manor, do Glenn Head, publicado pela Comic Zone. Esse quadrinho aqui, esse gibi, mais um lançamento aí do Ferrez e do Thiago. Então um abraço pro Ferrez e pro Thiago. Foi lançado no finalzinho do ano passado, né? Chegou aqui agora, não faz muito tempo, chegou acho que em fevereiro, sei lá. Veio com, né, uns postcard aí, sempre vem com uma arte extra laminada aí que ele traz para vocês. Um quadrinho grande, como vocês podem ver, né? Tem umas 240 páginas, né? Segue o padrão Comic Zone, capa dura, lombada arredondada. Tem verniz aqui aplicado? Acho que não. Não tem. Isso aqui não tem. Só aqui não. Na lombada. Cara, vamos lá. O Glenn Head é um cara, nunca foi publicado aqui no Brasil, né? Então é a primeira publicação dele aqui no Brasil. E ele trabalhou junto com o Crumb, né? na Weirdo Comics, né? Que é a publicação que o Crumb tocou para substituir a Zap Comics, né? Se vocês lembram. Inclusive, acho que eu tenho aqui a minha Zap Comics. A Conrad chegou a fazer um lançamento em livro, né? da Zap Comics. O Crumb fez depois. E um dos caras que colaborou com a Weirdo foi o Glenn Head, né? E se vocês forem ver a arte dele aqui, ele está claramente inspirado por esses autores do underground da década de 70 dos Estados Unidos, né? O Crumb, o Shelton, essa galera toda, inclusive tem um blurb do Robert Crumb aqui na quarta capa, né? Então o cara tem uma relação muito próxima aí com o homem, né? Não sei se faz sentido assim de eu falar quem é Robert Crumb aqui, mas enfim, porque às vezes eu me ligo em quadrinho e tal, e vocês às vezes não leem tanto quadrinho e acham, né, falo Robert Crumb e entra por um ouvido e sai pelo outro, assim, mas caso vocês não saibam, Robert Crumb é talvez o maior quadrinista vivo hoje, né? Surpreendentemente está vivo, né? É o cara do Fritz the Cat, Mr. Natural, enfim, vários personagens muito clássicos aí. E que tem uma exploração muito interessante sobre a própria vida, sobre a vida de outras pessoas também, né? Pode lembrar do Harvey Picker, lá do anti-herói americano, né? Que virou um filme com Paul Giamatti, inclusive. Tem lá um cara que faz o papel do Crumb no filme. E ele, enfim, boa parte do que fez o sucesso do Crumb foi a exploração de um viés autobiográfico, de investigações mais psicológicas sobre ele, principalmente sobre as taras dele, né? Principalmente as taras dele com mulheres grandes, assim. O cara gostava de uma mulher meio grande. Então é isso. O Glenn Head fez uma coisa parecida no sentido da abordagem, né? Ele fez um livro que trata de uma parte da infância, da adolescência dele, que é quando ele foi enviado para esse internato chamado Chartwell Manor, né, que é um desses colégios internos, assim, que os pais mandaram para ele porque o que aconteceu? Ele tinha TDAH e naquela época não tinha diagnóstico para essa parada, esse negócio de tomar Ritalina, isso é muito novo, né? Então, assim, o moleque era avoado e ia mal na escola e tal. Então era isso que os pais faziam, né? Mandavam para o colégio interno para ver se dava jeito, né? E o diretor desse colégio é um cara chamado Lynch, né? Que o pessoal ele obriga os alunos a chamar ele de Sir, que é um sujeito inglês, muito respeitado, assim, com óculos, com um terninho e etc. E que, por trás da aparência super confiável dele, tinha um pedófilo, que já tinha sido condenado na Inglaterra e que foi para os Estados Unidos e abriu um colégio, sacou? E aí, tipo, ele abusava das crianças que estavam no Chartwell Manor, né? Ele ia pra cama, assim, entrava na cama deles e fazia sessões de masturbação e coisa do tipo. E ele passou pela mão desse cara, né? Desse Lynch e tal. E ele, então uma parte do quadrinho é uma investigação da memória dele sobre o assunto, sobre ele ali nos 13 anos mais ou menos, né? Tentando descobrir um pouco da própria sexualidade ao mesmo tempo que estava sendo vítima de abuso, né? De uma relação abusiva não só sexual, mas também psicológica, porque ele tinha
uma sanha de castigar fisicamente os alunos e depois dar um afeto. Então ele batia, depois ele abraçava, dava um beijinho, falava, desculpa que eu tive que te bater, mas né, foi uma coisa, você precisou, né, aquela coisa assim, que cria as premissas para uma relação tóxica, né? Vocês acabaram aí de escutar talvez aí o ateliê do Chico Felitti, né, que é uma história de um ateliê, o ateliê do centro, né, que tem um cara que faz isso, né, um cara que se faz presente na cabeça dos alunos deles, são todos novinhos e tal, e domina eles, né, psicologicamente, justamente por meio disso, assim, né, você adula a pessoa e depois você trata mal ela, né, e daí você se sente sequestrado desse momento bom, assim, pô, é culpa minha, né, porque se não fosse eu fazer merda, eu ia estar recebendo esse afeto aí que é super bom, que eu recebo e tal. Então é mais ou menos assim que funciona a dinâmica, né, dos relacionamentos abusivos. Aproveitar para deixar aqui também o link, o Murilo pode deixar, do canal do meu camarada lá, o Alain Mocelin, que escreveu inclusive o pós-fácil do meu segundo livro, e que tem um canal agora no YouTube especializado em relações abusivas, né, relações tóxicas e tal. Então deixo ali o canal dele para vocês conhecerem. O Alain é meu brother de adolescência, assim, um cara muito querido mesmo para mim. Então, enquanto uma parte é essa exploração da adolescência dele, uma outra parte são os efeitos dele, os efeitos desse abuso na primeira juventude dele, né? Então, quando ele se muda depois para Nova York, para longe da casa dos pais, e desenvolve vários vícios. Ele fica viciado em pornografia, em álcool, em drogas, e tudo aquilo, né, uma maçaroca ali de dano psíquico que descamba nesses comportamentos compulsivos, comportamentos perigosos dele, né? Então ele vai lá, transa com prostitutas, sem camisinha, sabe? E tá bem no começo, né? No final da década de 80, assim, no começo da AIDS e tal. E a galera, pegava a AIDS e tava, né, morto, né, cara? Era essa época aí. E então ele explora a parte da vida dele, mas pela perspectiva da autodestruição em que ele se meteu, né, por meio dessas coisas. Então o relacionamento dele com a namorada, com os amigos, e ele vai atrás dos amigos que estudaram com ele no colégio, tá todo mundo meio fudido, um maluco virou bandido, né, o outro cara virou abusador, sabe? Então tá todo mundo meio descaralhado, assim, e ele entra, né, nos grupos de recuperação para viciado e etc. De maneira que assim, é uma abordagem muito crua e muito corajosa da própria vida ali que ele faz, né? Uma coisa que não é todo mundo que faria. E isso se transmuta também, inclusive, na arte dele, né? Eu vou tentar achar um pouco da arte para mostrar para vocês. Mas assim, o Glenn, como eu te falei, né, ele é muito inspirado nos quadrinhos undergrounds aí do Crumb, do Shelton e etc. Né? O Gilbert Shelton, eu falei do Crumb, o Gilbert Shelton é o cara do Freak Brothers, enfim, também é um sujeito muito importante. Estiveram na Flip aí em 2000 e quanto? 11, 9, uma coisa assim. Ele tem, né, então ele demonstra nesse traço dele, para além das claras afiliações dele, assim, uma energia muito caótica com relação à própria descrição. Aqui você vê ele meio descompensado aqui e tal, e eu acho que ele conseguiu transmitir muito bem por meio da arte, assim, a bagunça que é a cabeça dele. Fica, tem uma splash page aqui fodida, né? Muita tinta preta, né? Muita chura e tal. O cara é bem bom mesmo. Curti pra caralho o desenho dele. Lembrou até dos desenhos que eu gostava de fazer quando eu era moleque. Era uma coisa meio assim. E então aqui a gente tem também um casamento muito feliz, assim, né, da intenção artística dele no texto e na arte, né? Com essa coisa que ele pinta, né, a vida dele assim como uma coisa muito caótica, muito sem freio, assim, né? Um cara cheio de compulsões, cheio de vícios, cheio de problemas e tal, né? E ao mesmo tempo muito conflituoso com a própria sexualidade ali, tentando verificar o que
que ele consegue fazer, o que ele não consegue, ele é desconfiado das pessoas, das namoradas, enfim. E como ele vive sob a sombra desse cara, assim, né? O sujeito, depois rola umas denúncias, o cara, né, enfim, vai preso e tal, mas o sujeito não consegue viver a vida dele sabendo que o cara tá por aí, assim, sabe? E ele já tá longe da coisa, tanto no tempo quanto no espaço, mas fica aquele espectro rondando um cara, assim, né? Do jeito como ele coloca, ele tenta traduzir isso numa espécie de ressentimento, né? Tipo uma coisa assim, tipo, a pessoa fez uma parada que você não gostou e você não consegue tirar ela da cabeça, assim, você sabe que ela tá ali e tal, né? É claro que é muito mais profundo do que isso, mas acho que para exemplificar ele fez mais ou menos isso e deu um pouco certo, assim. E também acho muito interessante nesse texto como ele teve dificuldade de verbalizar isso para os pais deles, né? Porque, de novo, era uma outra época, né? Os pais colocaram ele ali porque ele era um moleque problema, ia mal na escola, fazia muita bagunça, etc. E ele não consegue, né? Em parte por causa da dominação, né? Porque ele era um adolescente, uma criança e o cara é um adulto, e segundo porque os pais não entendem, né? Como é que você vai estabelecer uma relação de confiança para poder contar isso com os sujeitos que te colocaram lá, né? Para começo de conversa. Então, coisas muito complicadas de serem verbalizadas, de serem exprimidas e reveladas para pessoas que teoricamente amam ele, né? Então, assim, uma relação bem complicada e bem tumultuada, né, de convivência, assim. Tem vários momentos no quadrinho que ele tenta falar com os pais e a mãe meio que não quer ouvir, sabe? Enfim, é bem triste mesmo. Achei um quadrinho, bem pesado. Acho que, né, aqui tem umas notícias aqui dele de quando ele foi preso e tal. Aqui tem mais umas fotos, aqui tem ele aqui com o brother aqui, saca? E umas outras fotos do Glenn Head, né? E aqui o Chateau Man, aqui a motinha que ele tinha, que ele gostava pra caralho da moto que ele ganhou quando ele era adolescentinho, enfim. Então, assim, cara, excelente quadrinho. O autor, né, se debruçou e, botou uma tinta preta muito pesada aqui, como se estivesse botando, o próprio sangue mesmo, né? Porque o negócio não deve ter sido fácil para ele, né? Eu acho que para qualquer pessoa que já tenha passado um trauma, reviver um trauma, né? Reviver uma coisa, você reviver escrevendo, outra coisa você desenhar, você tem que lembrar da cara do sujeito e ficar estudando, né? Ele fazendo testes, né? Da cara do sujeito que abusou de você e retratar ele várias vezes ao longo da história, né? Não deve ter sido uma coisa muito agradável de se fazer. Mas todo mundo que leu, assim, inclusive ele fala, né, que os amigos dele que apoiavam os quadrinhos desde o começo falavam que os quadrinhos autobiográficos dele eram a melhor parte da obra dele. Então esse aqui muito provavelmente deve ter sido a grande obra da vida dele, né, a obra pela qual ele foi incensado aí no mundo dos quadrinhos e a obra pela qual ele chega até a gente aqui no Brasil. Então também tem isso, né? Então tá aqui, galera, Chartwell Manor, do Glenn Head, publicado pela Comic Zone, né? Vou botar aqui atrás para vocês verem também. A parte colorida dele é muito legal, assim. Eu gosto do preto e branco, mas eu acho legal esse toque colorido que ele dá. Ficou bacana também. E é isso, tá? Então, galera, vamos falar sobre Chartwell Manor, quadrinhos autobiográficos aí, o que mais vocês quiserem. Se inscrevam no canal, ajuda a gente lá no Catarse, que a gente está precisando, né? Comente e assine o canal e é nóis. Um abraço. Tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I?